Olá! Vamos falar de uma habilidade que no mundo corporativo muitas vezes fica meio de lado, sabe? Comunicação. A gente tende a pensar nela como um extra, algo bom de ter, mas a verdade é bem diferente. A comunicação é o sistema operacional de qualquer equipe que funciona de verdade. E hoje vamos descobrir juntos como transformar essa ferramenta em um verdadeiro superpoder no trabalho. Para a gente entender bem o poder da comunicação, vamos fazer uma analogia. Em vez de pensar na empresa como uma máquina, vamos imaginar que ela é um organismo vivo. E todo organismo vivo, para funcionar, precisa de quê? De um sistema nervoso. Exatamente isso. A comunicação é o sistema nervoso da empresa. Imagina só. Quando um líder envia um impulso, ou seja, uma mensagem clara, e esse impulso chega direitinho, intacto, no colaborador, acontece uma pequena mágica. Não é só uma tarefa sendo passada, não. É confiança sendo criada, é propósito sendo construído. E o resultado? Todo mundo alinhado, engajado, a empresa inteira se move como um corpo só, em total sintonia. E quando esse sistema nervoso está saudável, olha, os resultados aparecem em todo lugar. A transparência começa a gerar confiança. Objetivos claros trazem motivação. Os mal-entendidos diminuem e, claro, os conflitos também. E o mais importante, se abre espaço para o feedback contínuo que, no final das contas, é o que faz todo mundo crescer. Ok, mas e quando esse sistema nervoso fica doente? O que acontece quando os sinais se perdem no caminho, são distorcidos ou, pior, nem chegam onde deveriam? Pois é, acontece isso aqui. A mensagem que antes era clara, agora precisa atravessar um monte de barreiras. É ruído, é hierarquia rígida, é medo. O que chega na outra ponta, se é que chega alguma coisa, é uma versão fraca, distorcida do original. É um verdadeiro curto-circuito que gera desconfiança, mal-entendido e, no fim, desmotivação. E essas barreiras costumam aparecer de duas formas. Pense nas da esquerda como se fosse uma estática na linha, um jargão técnico que ninguém entende, um e-mail confuso. São problemas mais visíveis. Agora, as da direita, essas são mais perigosas. São como paredes invisíveis. Aquela hierarquia que cria uma distância enorme e o medo de falar, que acaba silenciando as melhores ideias. E esse silêncio, ele tem um preço. E é um preço bem alto. Vira uma reação em cadeia. As barreiras que não são resolvidas diminuem a produtividade. A baixa produtividade gera frustração e mais conflitos. E os conflitos, bom, eles destroem o engajamento da equipe. Esse é o custo de uma comunicação que falha. Bom, já entendemos bem o problema. Agora, a parte boa. Tem conserto. E a solução não envolve nenhuma tecnologia super complexa, não. Envolve duas habilidades que são profundamente humanas e que qualquer um de nós pode desenvolver. Criar um ambiente aberto ao diálogo e dominar a arte de escutar de verdade. A solução é exatamente essa. Em vez de erguer muros, a gente constrói pontes. E toda ponte precisa de pilares bem fortes, certo? Existem vários, mas vamos focar nos dois que sustentam todo o resto. Criar uma cultura de abertura e praticar a escuta ativa. Primeiro, o que é essa tal de cultura de abertura na prática? Bom, significa criar um lugar onde alguém pode levantar a mão e dizer: olha, acho que essa ideia não vai funcionar, sem medo de ser punido por isso. Significa que o feedback é uma via de mão dupla, que flui para cima, para baixo, para o lado. E, por fim, significa que todo mundo sabe o que precisa fazer e para onde o time está indo. Simples assim. E o segundo pilar é a escuta ativa. Que, olha, é muito mais do que só ficar quieto enquanto a outra pessoa fala. É sobre silenciar a sua própria mente para conseguir absorver não só as palavras, mas a intenção, a emoção, até aquilo que não está sendo dito. É de verdade, uma das habilidades mais raras e poderosas que existem. E como a gente pratica isso? Pense num ciclo bem natural. Começa com a sua atenção total, olhando nos olhos da pessoa. Depois vem a disciplina de não interromper. Em seguida, a curiosidade de fazer perguntas para entender melhor. Aí vem o momento mágico, que é quando você resume com as suas palavras o que ouviu para ter certeza de que entendeu certo. E tudo isso termina com empatia, reconhecer o sentimento por trás do que foi dito. Certo, já vimos a teoria, o que não é. Agora, vamos trazer tudo isso para o mundo real. Um resuminho rapidinho para a gente conectar todos os pontos e, depois, uma ação bem concreta para colocar em prática já na próxima conversa. E aqui a gente tem um mapa completo da jornada. Tudo começa do lado esquerdo. A gente identifica e quebra as barreiras. Como? Usando nossas duas ferramentas principais, escuta ativa e uma cultura de abertura. E o destino dessa viagem, ali do lado direito, é certo: mais transparência,
mais confiança e, no final, equipes muito mais engajadas e motivadas. O caminho está traçado. E para fechar, um passo prático, um pequeno desafio. Na sua próxima conversa importante, faça só 2 coisas. Primeiro, ouça até o fim, sem nenhuma interrupção. Resista àquela vontade de já pular com a sua resposta. Segundo, quando chegar a sua vez de falar, comece com a frase "deixa eu ver se eu entendi direito". E aí, observe o que acontece. Esse gesto, por menor que pareça, pode mudar toda a dinâmica da conversa. E vamos terminar com a ideia mais fundamental de todas. Se comunicar não é sobre falar, é sobre ser compreendido. É sobre construir uma ponte de entendimento entre 2 pessoas. E dominar essa arte, tanto no trabalho quanto na vida, é o que realmente faz toda a diferença.